Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Alguma vez te imaginaste a chegar aos 100 anos ou mais, cheio de saúde e vitalidade? Se sim, fica atento até ao final do vídeo, depois hoje vou partilhar aqui uma história e algumas dicas que tu podes seguir para que chegues lá. Boa noite, Carla Conceição, Ana Cristina Magalhães e Minela Azevedo, bem-vindas. Olá, Bernadette Matias, Lucília Cecila. Boa noite a todos, espero que tenham tido um dia ótimo, fantástico e maravilhoso de verão. Finalmente tivemos aqui um diazinho de verão, estava difícil. Olá, Isilda. Outra vez. Amigo Dias, grande abraço. Aí, não sei onde é que estás, mas onde estiveres. Boa noite, Maria Costa, Mabília Cavalinhos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, Gisélia, bem-vindos também. Alguma vez te imaginaste a chegar aos 100 anos ou mais, cheio de energia e vitalidade? Gostavas de chegar aos 100 anos ou mais, cheio de energia e vitalidade? Não é para todos, mas há alguns que chegam. E eu hoje vou dar aqui umas dicas sobre isso. Olá, Rosarinho, Lourdes Rita, Gisélia, outra vez. Boa noite, bem-vindos a todos. Então, vamos lá começar, ver se isto não fica muito comprido. Grande o vídeo. Existem mais ou menos 30% da população, mais ou menos 30% da população tem chance de chegar até aos 90. Tá? Apenas 30% da população tem chance de chegar aos 90. Apenas 1,4% da população tem chance de chegar aos 100 ou mais. Tá? É mais ou menos uma pessoa em cada 100. Existem zonas do planeta onde isto acontece com mais frequência, onde estas percentagens mudam, em que há mais gente que chega aos 100. Tem a ver com uma série de fatores. Eu tive num desafio de 14 dias, até que terminou ontem. E aqui há uns dias, eu penso que foi há 3 ou 4 dias, a avó da esposa do Sr. Ray, que é quem estava a dar esses treinos, fez 100 anos. E eles lembraram-se de partilhar algumas das coisas que essa senhora de 100 anos, algumas características, algumas coisas que ela faz, porque ela fez um discurso. Uma pessoa com 100 anos fazer um discurso, a gente começa a chegar aos 40, começa a ficar esquecido. Como é que uma pessoa aos 100 anos consegue fazer um discurso? E quanto mais lá chegar, não é? Que hoje em dia é cada vez mais difícil. E então esta senhora chegou e eles compilaram assim algumas informações, umas dicas, 7 dicas do que ela faz, da forma dela ser e agir e de comer e algumas coisinhas que eu vou aqui partilhar. Não é que isto seja propriamente científico, mas tudo o que eles disseram eu sabia, à exceção de uma coisa que eu achei muito, mas muito interessante. E então vou falar um bocadinho sobre isso. Tá? Boa noite a quem chegou. Já os comentários passaram para cima, não consigo ver quem foi. Dica número 1. Se queres chegar aos 100 anos ou mais, tens de parar de reclamar. Não é que eu nunca tenha falado nisto, já falei. Esta senhora, eles estavam. Isto foi uma entrevista tipo. Chama-se um podcast. É tipo um canal de rádio gravado, onde só se ouve a voz, aqui na internet. E eles estavam a comentar que eles nunca viram na vida toda deles, eles nunca viram esta senhora a reclamar de nada. Mesmo quando teve problemas de saúde, não reclamava que tinha problemas de saúde.
Quando estava calor ou quando estava frio, ela não reclamava que estava calor ou estava frio. Quando andava no trânsito, não reclamava de que havia muito trânsito. Não reclamava se o indivíduo da frente virasse de repente e não fizesse pisca. Não reclamava de nada. Agora, se vocês olharem bem para estes exemplos que eu aqui dei, comecem a pensar: será que eu sou uma pessoa que reclama e nem dou por ela? Se calhar sim. Eu só quando comecei a pensar nestas coisas é que comecei-me a perceber que eu criticava os outros, nem que fosse mentalmente, mas que também me acontecia a mim. A gente esquece de fazer um pisco, a gente, tá? E a tendência é sempre para criticar o azelha que vai à frente. Por exemplo, falando do trânsito, às vezes na saúde não é fácil, não é? Eu sempre tive muitos problemas de saúde e eu dizia ai ai e chorava muitas vezes porque doía e porque era aflitivo. Mas é uma das regras, é nunca reclamar. Se tens o hábito de reclamar, e quase toda a gente tem, é necessário teres atenção a estas coisas e parar de reclamar, criticar, este tipo de coisas. Tá? Eu achei um conselho fantástico e acho que é uma coisa a seguir, porque eu também tento seguir, né? E tento melhorar neste tipo de atitudes perante a vida. Tá? Nunca reclamar. Número 2. Uma das outras coisas que esta senhora faz, que eles sempre viram ela a fazer, foi a comer poucas calorias. E esta parte é científica, que eu já vi há muitos anos. Comer poucos hidratos de carbono aumenta a esperança de vida. Tá? Outra das características em termos de alimentação é que esta senhora comia e come muitos vegetais verdes. Não sei se alguém alguma vez me ouviu falar aqui em algum vídeo dos meus a dizer que nós temos que comer muitos vegetais verdes para que o nosso corpo tenha mais minerais e desintoxique com mais facilidade, entre outras coisas. Tá? Muitos vegetais verdes, coincidência ou não, esta senhora sempre fez isso. E há um hábito que esta senhora também tem, que a maior parte das pessoas que o têm abusa dele, e eu sou um deles, em que estou incluído, que é esta senhora bebe um café por dia. O café, se for produzido em condições naturais, tem muitos antioxidantes. Um café que for produzido com pesticidas tem poucos antioxidantes e muitos pesticidas. Tudo o que é grãos absorve muitos pesticidas também. Tá? Não foi referido se era biológico, se não era o café da senhora, mas provavelmente é uma senhora desta idade, tem o hábito de beber café em casa, aquilo que nós chamamos aqui vulgarmente em Portugal, o cafezinho da avó. Eu calculo que seja esse tipo de café, é uma chávena por dia, não são duas, nem são três, nem são 5, nem são 10, como algumas pessoas bebem. Tá? Ó Tina, é bom reclamar para fazer mudanças a nível social? Então diz-me lá, obrigado pelo comentário, mas diz-me lá uma vez que tu tenhas reclamado por causa das coisas sociais que não estão a funcionar e que elas tenham melhorado. Nós temos é que parar de reclamar. Não muda nada. Eu não tenho visto nada. Nos últimos 48 anos não vi nada. As pessoas reclamam, os políticos mandam areia para os olhos e fazem os negócios que eles têm a fazer, que é um negócio como outro qualquer, e fazem eles muito bem. E as pessoas continuam a lá ir votar neles, portanto, vocês é que lhes dão o poder para eles fazerem o que eles quiserem. Se ninguém fosse votar, o povo tomava conta do país. Caso vocês não saibam, em termos da Constituição, é assim que funciona. Mas as pessoas vão na conversa do marketing, da publicidade, da televisão, aquele bicho maravilhoso que toda a gente adora, estar ali a alimentar a cabeça, chamado televisão, mas as coisas, infelizmente, não mudam a reclamar. Tá? Eu não estou a dizer que não é bom a gente impor-se
para ter os nossos direitos. Não é isso, tá? Não é isso que eu estou a dizer. Tá? É reclamar por tudo e por nada. Reclamar pelo azelha que vai a conduzir, reclamar por isto, por aquilo, por aquilo outro. Tá? Mas pronto, isto também são só algumas coisas de uma senhora que chegou aos 100 anos que ela faz. Tá? E a terceira coisa que ela faz, eu também costumo falar aqui, chama-se exercício físico. Esta senhora vai todos os dias andar a pé. Tá? 5, 6 km, 7 km a pé, todos os dias. E agora que está mais velhota, que mexe-se mais devagar, vai na mesma. Vai mais devagar, demora mais tempo, mas vai na mesma. E vai à igreja, e vai a outros sítios, arranja maneiras de caminhar. Tá? Eu conheço muita gente que mora a 300 ou 500 metros do supermercado ou do café e vai de carro. Às vezes demora mais tempo às voltas à procura de estacionamento do que propriamente se fosse a pé chegava lá mais depressa, tá? E ainda fazia bem à saúde, tá? Coincidência ou não, esta senhora faz caminhadas diariamente, tá? 5 km, 6, 7 km, sempre fez e continua a fazer. Número 4, manter a mente ativa com atividades que estimulem o crescimento. Vou repetir. Manter a mente ativa com atividades que estimulem o crescimento. Que atividades é que são estas? Olha, uma das coisas que eu já tenho dito aqui que nós precisamos de fazer, né? Que é desligar a televisão, porque pensem lá vocês um bocadinho, se a televisão será uma atividade que estimula o crescimento. Pensem lá vocês bem nisso. Não é? Mas aquilo que a senhora faz, que estimula o crescimento, a primeira coisa que ela faz é ler. Ler. Não sei se já me ouviram alguma vez falar disto. Mas existem outras coisas simples que se pode fazer. Existem outras coisas simples que se podem fazer, que é... e isto eu não sabia, ou nunca aprofundei o assunto, mas isto eu não sabia. Por exemplo, se nós lavarmos os dentes, eu sou direito, lavo com a mão direita. Se eu lavar os dentes com a minha mão esquerda, para contrariar o que o meu cérebro está habituado, eu estou a estimular os neurotransmissores. E isto, eu não sabia, isto é científico também, e eu não sabia. Nunca aprofundei. Fazer este tipo de coisas, eu vou para casa, se nós estivermos atentos, quando nós vamos de casa para o trabalho e do trabalho para casa, nós vamos quase sempre pelo mesmo caminho. E outra coisa que estimula o cérebro é nós irmos por outros caminhos. Outra coisa que estimula o cérebro é parar pelo caminho, é ir a um sítio onde haja natureza e cheirar as rosas e as plantas e meditar na natureza. Tudo isto são coisas que estimulam o cérebro. Fazer palavras cruzadas também estimula o cérebro. Jogar xadrez também estimula o cérebro. Obriga-nos a pensar. É tudo o que nos obriga a pensar. É tudo que faça a gente sair da zona de conforto. Não é? Ficar sentado a ver televisão, as pessoas morrem mais depressa. Tá? São apenas algumas dicas também que esta senhora faz. E este pormenor de, por exemplo, lavar os dentes com a mão ao contrário, era uma coisa que nunca me passou pela cabeça, faz sentido, mas nunca me passou pela cabeça que nós mudarmos pequeninas coisas de como estamos habituados a fazer, que estimula os nossos neurotransmissores do cérebro. Tá? É bom chegar aos 100 anos, cheio de energia, vitalidade, mas a conhecer os filhos e os netos, a não ter problemas de esquecimento. E eu vejo até jovens, mais jovens hoje em dia, com problemas de falhas de memória. E eu também já tive. Tá? Hoje em dia já não, como era de antes, mas consegui recuperar, fiz umas mudanças, né, na alimentação, umas coisas, e consegui recuperar. Mas também já estava a ficar num estado de nevoeiro mental constante, de dificuldade em raciocinar e tudo. Tá? Manter a mente ativa é mais uma coisa. Número 5.
ser socialmente ativo. Muita gente, hoje em dia, vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa e isola-se em casa. Eu conheço algumas pessoas divorciadas, por exemplo, que não saem de casa. Não têm praticamente vida social nenhuma. Estão a envelhecer mais depressa. O facto de nós estarmos socialmente ativos, de telefonarmos aos amigos, de irmos sair com eles, conversar com eles, seja aquilo que cada um gosta de fazer, o estar socialmente ativo é uma coisa que faz bem, neste caso também ao cérebro, não é? Faz-nos sentir bem, faz-nos sentir vivos, o sentirmos que temos amigos. Há uma série de emoções que vêm por causa devido a nós estarmos socialmente ativos. Ou não. Tá? Quanto menos socialmente ativos nós tivermos, menos vontade temos de estar. Se eu tiver muito tempo sem sair de casa, sem falar com ninguém, eu tenho cada vez menos vontade de sair de casa para encontrar alguém. É a desculpa que eu depois dou para mim próprio. Eu nem vou sair de casa porque eu nem conheço ninguém, não estou à vontade. É uma coisa, hábitos. É tudo hábitos. Tá? Ser socialmente ativo é extremamente importante. Pode ser aquilo que vocês quiserem. Se gostam de ir à igreja, vão mais vezes à igreja. Socializem com os companheiros da igreja. É bom que evitem de estar muito tempo sozinho, não é uma coisa boa, tá? Eu sei, porque eu já tive também muito tempo sozinho e não é uma coisa boa, tá? E esta senhora é uma das coisas que também faz. Está sempre socialmente ativa. Número 6. Tudo deve ser com moderação. E eles deram este exemplo, falaram alguns exemplos em termos de comida. Esta senhora, apesar de fazer uma alimentação com poucas calorias, se houver um dia que lhe apetece comer um croissant, ela come. Agora, não mete manteiga no croissant, não mete queijo no croissant, não é? E a maior parte das pessoas que comem este tipo de coisas, comem este tipo de coisas todos os dias, e mete queijo, e mete manteiga, e mete fiambre, e mete não sei o quê, e mete não sei quantos, etc. Na realidade, isto também já me ouviram dizer, é sempre uma questão de equilíbrio. Tá? A gente consegue abusar de uma coisinha hoje ou outra amanhã, é tudo uma questão de equilíbrio. Eu até posso comer 3 corações por dia, mas se eu for caminhar 5 km ou correr 5 km ou 10, tudo bem, a energia que ali estava, eu gastei-a. Não é? Tem sempre a ver com moderação em tudo na vida. Nós temos que aprender a ser mais moderados em tudo na vida. Tá? Número 7 e última. Esta foi a que eu gostei mais. Foi a que eu gostei mais porque eu já disse isto muitas vezes. Isto vai contra tudo o que nós aprendemos. Mas foi por eu ter começado a fazer isto que eu comecei a ter saúde, porque eu sempre fui doente desde muito novo, tá? O que é que esta senhora faz? Pensa por ela e não vai na conversa de tudo o que o médico dela lhe diz, tá? Ela ouve o médico. Atenção que os médicos são seres humanos fantásticos, o que eles aprenderam é fantástico, pode nos salvar a vida. Se nós tivermos um acidente, eles estudaram, chama-se traumatologia, se nós partimos alguma coisa, eles estudaram para nos ajudar. Se nós precisarmos ser operados de urgência para não morrer, operado de urgência para não morrer, não é operado porque eles dizem que a gente precisa, é operado de urgência para não morrer. Eles são muito bons nisto, tá? Porque eles estudaram isto também. E se nós tivermos uma doença infectocontagiosa em que precisamos para não morrer, tomar um antibiótico, e é só nestas situações que se deve tomar antibiótico, não é com otites, não é com gastrites, não é com anginas, não é com nada dessas coisas, é apenas em caso de vida ou morte. Na minha opinião e de muitos médicos desta área. Tá? São estas 3 coisas, os nossos médicos são fantásticos, eles estudaram estas coisas, é nisto que eles são bons. Tudo o resto, a gente deve ir à procura de uma segunda opinião, terceira, e se for preciso, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª. E quanto mais opiniões a gente tiver, vocês vão ver. Vocês podem ir a 10 médicos diferentes, vocês têm sempre opiniões diferentes. Tá? Em relação àquilo que vocês têm ou o que é que devem fazer. Sempre. Sempre. Isso é normal. Mas eu, como costumo dizer isto, esta senhora também faz o mesmo. Ela ouve o médico,
o médico receita-lhe medicamentos e ela agradece ao médico, muito obrigado, e depois não os compra e não os toma. E diz, eu só se estiver a morrer. Só se estiver a morrer é que eu vou usar. Tá? É uma mentalidade de uma senhora que tem 100 anos, em que quando ela nasceu ainda havia muita homeopatia e a indústria farmacêutica não estava tão desenvolvida e ia dominar o mundo. E então ainda traz este conhecimento. Né? E então ela sabe que a natureza tem as coisas todas. Talvez por isso, né? Digo eu. Pensem vocês também. O que é que ela disse mais? Existe uma coisa que todos nós fomos habituados, é que nós pomos a responsabilidade da nossa saúde na mão de terceiros. Que, segundo o que eu acabei de dizer, que é verdade, eles só percebem de 3 coisas. Que eles se especializaram. Tirando alguns que tiram especializações diferentes, né? Mas, no geral, um médico de família é estas 3 coisas. E as cirurgias não as faz, porque não tem prática. Para fazer cirurgias é preciso depois fazer uma pós-graduação qualquer, que agora também não recordo o nome. Tá? Mas são estas 3 coisas que os nossos médicos sabem. Tirando isso, temos de ser nós a preocupar-nos com a nossa saúde. Temos que ser nós a querer ter saúde. Nós é que somos responsáveis pela nossa saúde. Tá? Quando eu mudei a minha atitude em relação a isto, foi quando eu deixei de ser doente. Ou pelo menos passei a não precisar dos medicamentos que eu usei durante 20 anos e comecei a ter uma qualidade de vida diferente. Há outro pormenor que eles falaram em relação a esta senhora. É que ela tem amigas 20 anos mais nova e ela parece mais nova que as amigas de 80. É uma característica comum de quem está com saúde e a envelhecer devagar, é ter um aspecto mais jovem. Tá? Há quem diga que é genética, há sempre opiniões diversas. O genético é sempre uma coisa muito pequenina, é possível contrariar isso tudo. Tá? Segundo um livro chamado Epigenética. Quem já leu sabe que isto é verdade. E pronto, estas eram as dicas que eu tinha para hoje. Tá? São apenas algumas coisas que eu concordo e decidi vir aqui partilhar. Há aqui algumas coisas que eu falei que são científicas, há outras que não. Mas são coisas que eu acredito plenamente que podem melhorar a nossa qualidade de vida e aumentar a nossa probabilidade de chegarmos aos 100 cheios de energia e vitalidade, sem usar medicamentos, com consciência, a conhecermos os filhos, a conhecermos os netos e a sabermos os nomes deles, porque muita gente não sabe, infelizmente. E nós temos de ser nós a fazer alguma coisa por isso. Tá? A responsabilidade da nossa saúde está em nós. E se tu és uma pessoa que queres chegar a essa idade e queres contrariar o processo natural do envelhecimento, que toda a gente vai envelhecer, mas se queres contrariar isso, atrasar isso, sentir-te melhor, etc., existe uma regra muito básica, eu penso que já falei nisto uma vez ou outra em algum vídeo, assim, por alto, mas existe uma regra muito básica que tu podes fazer todos os dias e que deves fazer todos os dias, que te vai aumentar a probabilidade de tu chegares aos 100 anos ou mais. Vai aumentar a probabilidade. Só tens que, se quiseres, mandas uma mensagem privada e dizes que queres esta dica. É muito simples de seguir e de cumprir. E tu podes começar a pôr em prática. É mais uma. Se queres ter saúde, vai ser interessante. É só mandares uma mensagem privada e pedir. Terei todo o gosto em partilhar contigo de forma gratuita, sem problema nenhum. Foi o tema para hoje. Obrigado a todos. Eu volto amanhã às 21h30 para mais um tema. Passaram aí muitos comentários rápidos, eu não consegui ver. Eu já vou daqui a pouco. Agora também vou fazer um treino para as pessoas que trabalham comigo. Mas depois, mais logo, eu vou aí responder aos comentários todos, está bem? E muito grato a todos por terem estado presentes, por terem participado, por terem feito esses comentários que eu já vou ver. E vemos aqui amanhã às 21h30 para mais um vídeo. Tchau, tchau e até amanhã. Tchau, tchau.